Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre, e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho hoje nos orienta a uma vida na graça de Deus, distante das práticas do pecado. Jesus diz que se a nossa mão, o nosso olho ou o nosso pé, o nosso caminhar nos levar a pecar, é melhor arrancar a mão, o olho, o pé, para não perder a vida eterna. Então, muitas vezes, os nossos sentidos, os nossos desejos nos enganam. Por isso, nós necessitamos da vida na graça de Deus. A graça nos reveste com poder. A graça de Deus nos dá força para não cair no nosso pecado. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós nos esforçamos para vencer um hábito ruim, algum vício, alguma situação de pecado. Muitas vezes nós nos esforçamos para não caminhar no escuro, para não caminhar no pecado. Acredito que todos os dias nós decidimos fazer algo melhor do que fizemos ontem. Nós sinceramente queremos melhorar nossas vidas. Não é assim que nós queremos viver? Queremos ser melhores, melhores a cada dia. Queremos ser melhores amigos, melhores cristãos. Na família, a esposa se esforça para ser melhor a cada dia, o esposo também. Os filhos querem ser bons filhos. Nós caminhamos para crescer. Todos nós podemos ser melhores. Porém, embora nós lutamos, muitas vezes nós caímos, cometemos pecado. Irmãos e irmãs, como nós podemos sair dessa rotina perigosa de queda, de fraqueza? Como é que nós podemos vencer esses desafios para viver em Deus? São Francisco de Sales, em seu livro Introdução à Vida Devota, explica que nós podemos diminuir a influência que os pecados têm sobre nós, sobretudo alguns pecados específicos que parecem nos perseguir diariamente. Se você deseja vencer as situações de queda, a sua fragilidade, o pecado que mais te incomoda,
Uma boa leitura espiritual seria a introdução à vida devota de São Francisco de Sales. E ele vai dizer, né, que com oração nós vamos primeiro conhecer as causas do pecado. Então eu rezo, medito sobre a minha fragilidade. Quando eu cometo esse pecado, o que acontece à minha volta, eu vou rezar e meditar para conhecer as ciladas, as armadilhas que estão diante de mim. Conhecendo a mim mesmo, as minhas fraquezas, eu vou buscar, por meio da oração e da comunhão com Jesus, a graça de evitar as situações de queda. Então Jesus dá uma dica, né? Às vezes o pecado vem pela mão, pelo olhar ou pelo pé, pelo caminho que nós fazemos. Então a oração vai nos dar a graça de evitar pecar com estes sentidos, com o olhar, com a mão, enfim, com o nosso corpo. Porque São Francisco vai dizer que o nosso corpo é templo do amor de Deus, é templo da graça de Deus e não do pecado. Então todos nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza e assim vai ser mais fácil vencer as nossas situações de quedas e limites para retomar a direção. São Francisco de Sales costumava dizer, né, essas inclinações estão em oposição direta à devoção, a nossa devoção a Deus. E ele dizia, as inclinações ao pecado enfraquecem o poder mental. Muitos pecados nós vamos vencer fortalecendo a nossa mente, os nossos pensamentos. Ele diz, esses pecados podem atrapalhar a graça divina em nós e vão nos conduzir para a porta da tentação. Então a gente tem que evitar chegar à porta do pecado, sobretudo com a meditação. E ele diz, embora as inclinações e as fraquezas não destruam a nossa alma, causam doenças espirituais graves. Então vamos pedir que Jesus seja médico do nosso corpo e da nossa alma, que a nossa fé em Cristo nos ajude a não pecar pela mão, pelo olhar, pelas palavras, pelos pensamentos, que o nosso pé possa caminhar sempre na direção de Deus, não do mal, não do pecado, mas vamos caminhar sempre no caminho do bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.